O pastor Sérgio, a igreja começou uma série de mensagens, né, semana passada. O tema dessa série é Eu e Minha Casa. Então nós vamos continuar nessa temática, falando sobre família, falando sobre os relacionamentos. Ontem nós tivemos uma oportunidade bem bacana de falarmos um pouco sobre isso. Então hoje nós vamos dar essa continuidade. Então os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza, posso abrir no livro de Juízes, no capítulo 17. Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17, a partir do versículo 1. Juízes está fácil. O pastor Sérgio pregou semana passada Josué, livro de Josué. Um livro para frente. Todos acharam? Juízes, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: Os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: O Senhor abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata, a mãe, ela disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg, e os deu a um ourives, e dele fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Até aqui tá jóia. Então, o livro de Juízes, eu sei que vocês estão craque aí no Antigo Testamento, mas o livro de Juízes, o contexto histórico dele, o povo estava escravo lá no Egito, passando por uma situação de muita adversidade. Deus levanta Moisés, tira eles do Egito. No meio dessa caminhada entre sair do Egito e chegar à terra prometida, Deus dá a lei para esse povo. Moisés leva eles até a entrada da terra prometida, e aí lá então, através do seu grande general Josué, é ele que vai dar essa entrada desse povo para a terra prometida. Derrubando as muralhas de Jericó, eles entram para dentro da terra prometida. Lá eles se dividem em as 12 tribos, cada um com a sua porção de terra. E aí então Josué, ele mantém a sua liderança, e aí depois que Josué morre, cada um ia fazendo o que dava na sua cabeça. E aí é nesse contexto que se dá o livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele tem falado muito ao meu coração, até pelo contexto que o nosso país está vivendo. O livro de Juízes, olhando para a realidade do Brasil, olhando para a realidade do livro de Juízes, parece que foi escrito ontem. O livro de Juízes, a estrutura do livro o povo vira as costas para Deus, aí as adversidades começam a surgir, as coisas começam a se complicar, aí eles lembram que tem um Deus, aí eles oram, Deus levanta um líder para que possa resolver aquela situação, e aquela situação é resolvida, volta a ter paz, e aí o povo, com uma memória muito curta, se afasta de Deus novamente, e o ciclo se inicia. E aqui nós estamos vendo essa realidade de uma família totalmente desestruturada. Observe o texto que nós acabamos de ler. Existia esse homem, que era Mica, lá dos montes de Efraim, quando disse certa vez à sua mãe: Olha, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, 13 quilos de prata foram roubados, e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. E aqui que a mãe faz: Eu te abençoo, meu filho. Não é um negócio estranho?
O cara acaba de roubar a mãe, aí ele ouve a mãe praguejando na casa, devia estar falando alto, que tomara que quem pegou essa prata, que tenha uma doença e que gaste tudo no hospital e que não aproveite de nada desse dinheiro, que quem que roubou essa prata, que realmente pague alto por isso, que tenha uma desgraça na vida. A maldição era essa. E aí o filho deve estar ouvindo e falou, maldição de mãe é um negócio complicado, né? Então antes que isso aconteça, ó mãe, está aqui, eu estou te devolvendo, fui eu que peguei. E aí na hora que ele devolve essa prata para a mãe, Deus te abençoe, meu filho. Vocês estão percebendo que essa casa, o conflito que tinha dentro dessa casa, porque a pergunta é, por que a mãe abençoou um filho ladrão? Essa é a pergunta que salta aos olhos. Por que uma mãe abençoou um filho ladrão? Ele acabou de roubar ela. Aí ele ficou com medo da maldição, devolve o dinheiro. Devolve a prata. Aí a mãe olha para a prata, olha para o filho. Deus te abençoe, meu filhão. O pastor Sérgio falou semana passada sobre o pragmatismo, que é uma das características dessa cultura. Então o importante, qual que é o importante? Que a prata apareceu. Como ela apareceu e de que forma que ela apareceu, bom, isso não importa. O que importa é que essa prata está de volta no lugar que era dela. E hoje, infelizmente, nós temos visto muitas famílias entendendo as suas relações dessa mesma forma. Não precisa tratar o que precisa ser tratado. O importante é que resolveu, aquilo chegou. Então, é o que basta. E aqui a gente vê que para a mãe desse rapaz, o importante não era uma questão de ética. O importante é que a prata voltou e acabou. Não se trata da formação da integridade e do caráter daquele filho. Pouco importa o caráter, pouco importa a integridade daquele filho. O que importa realmente é que a prata está no lugar de volta. E aqui, com essa mãe, a gente percebe que é muito mais fácil a gente trabalhar com os nossos filhos de uma forma muito mais pragmática do que ter o esforço, e o esforço é árduo, do que de trabalhar e de formar esse filho. Por isso que eu falo que o livro de Juízes, ele está muito próximo do que nós estamos vivendo aí hoje. É muito mais fácil deixar do jeito que está, do que ter esse trabalho de formar o filho com integridade, com caráter, porque isso demanda muito esforço. E aí a gente vai vendo essa realidade que nós estamos vivendo aí fora. Um país imerso no caos, né, que sangra diante de tanta corrupção, de tanta coisa errada. Por isso que eu lhe disse que o livro de Juízes, ele está muito próximo da realidade que nós estamos vivendo. E aí a mãe também eu vejo numa outra perspectiva também. Primeiro, ela já não tem o esforço de querer formar o filho. E o segundo também é que ela fala, puxa, eu acabei de lançar uma maldição e vai que dá certo, né? Então eu tento rebater a maldição com a bênção. Falo, ó Deus, esquece, eu não sabia que era meu filho. Então esse aí você perdoa. Eu abençoo ele. Mas ele não fica com a prata. Fala, olha, eu não quero você já amaldiçoou isso aí. Pode ficar com você. E aí essa mãe ainda ela consegue avançar um pouco mais ainda. Ela diz assim, agora eu consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Gente, essa mãe, primeiro ela amaldiçoou o filho, aí depois ela abençoou o filho, e aí ela volta a amaldiçoar o filho. Porque ela pega a prata e fala assim, bom, agora eu vou pegar então um pouco dessa prata, vou fazer um ídolo,
e você for fazer uma imagem disso aqui, e aí você leva, filhão, isso aqui para a tua casa. Essa mãe, ela amaldiçoa, aí ela abençoa e volta a amaldiçoar. Por que ela volta a amaldiçoar? Deus já tinha deixado isso muito claro no deserto quando eles estavam indo. A lei: não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus. Vocês não vão mexer com isso. Não tenham outros deuses diante de ti. Não criem esses ídolos. Não prostrem, não adorem esses ídolos. Gente, e aí a gente está falando, né, para nós de tradição, né, evangélica, protestante, mas ídolo é coisa dos outros. Idolatria, isso aí é coisa dos outros. Nós não temos isso. Nós não mexemos com esse tipo de coisa. Mas eu vou falar para vocês, irmãos, nessa noite, que talvez uma grande parcela da igreja evangélica do Brasil é idólatra de uma forma profunda. E quando nós falamos de idolatria aqui, eu gostaria de citar, primeiro ele foi muito bem nessa colocação, David Wallace Foster. Ele diz aqui, olha, pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. Então a grande verdade, essa mãe de Mica aqui, ela estava procurando algo para adorar. E nós isso tem sido colocado diante de nós também. Nós não ficamos isentos sobre aquilo que nós adoramos ou não deixamos de adorar. E quando a gente está falando de ídolos aqui, então isso passa uma questão de uma imagem. Mas atinge exatamente aquilo que nós temos nos esforçado no nosso dia a dia para ter ou em busca de realização. E que muito disso tem se transformado em ídolos na nossa vida. O Timothy Keller diz assim, que o que é um ídolo? É qualquer coisa mais importante que você tenha mais do que Deus. Isso é um ídolo. Qualquer coisa que você tenha mais importante do que Deus. Tudo que absorve o seu coração. Tudo que absorve a sua imaginação. Tudo que você procura para dar a você o que apenas Deus pode dar. Irmãos, faça só uma reflexão bem tranquila. O que você tem gastado mais tempo dentro da tua imaginação? No que você tem investido mais tempo na tua vida? Você vai conseguir identificar quem são os ídolos da sua vida. Um arcebispo da igreja anglicana da Inglaterra diz assim: sua religião é o que você faz de sua solidão. Em outras palavras, o verdadeiro Deus de seu coração é para onde vão, sem esforço, quando não há mais nada exigindo a tua atenção. Sobre o que você gosta de sonhar acordado. O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada com que se preocupar. Quando você não está mais preocupado com nada. Na tua solidão. Aquilo que a tua mente você está usando aquilo. Isso aí é a tua religião. E isso aí está levando você a uma adoração. Então vocês estão vendo a força que exerce esses ídolos na nossa vida. E se a gente olhar para essa nossa cultura aí fora, a gente tem mais dentro dela, dentro do nosso coração, do que a gente pode perceber. E às vezes a gente tem adotado tantos ídolos que tem aí fora, no nosso dia a dia, e a gente não tem se atentado a isso. E nós estamos vivendo uma vida total de idolatria. E aí eu vou ser um pouquinho mais. E muitas vezes nós estamos dando essa mesma prata para os nossos filhos, que vão esculpir os seus ídolos lá na frente. E por isso que eu e minha casa está vivendo de uma forma tão disfuncional e nós não entendemos por quê.
Porque dentro da casa está cheio de ídolo. Porque dentro da casa está cheio de idolatria. E aí nós não conseguimos perceber por que a coisa está tão disfuncional. A mãe de Mica está explicando isso para nós nessa noite. Se alguma coisa se torna mais fundamental que Deus para a sua felicidade, sentido na vida e identidade, isto é um ídolo. Se você está achando que a tua carreira profissional é que dá sentido na tua vida, se você está achando que a tua beleza física é o que dá sentido na tua vida, se você está achando que os teus bens materiais é o que dá sentido na tua vida, é o que te dá identidade, você está sendo um baita de um idólatra. Você está esculpindo prata e colocando dentro da tua casa. Porque isso não é o sentido único da vida. Até porque se você achar que a tua carreira profissional é que dá sentido para a tua vida e marca a tua identidade, a partir do momento que a empresa fecha, ou chega a carta de demissão, ou o governo pega e privatiza a tua área do funcionalismo público, você vai ter o quê? Acabou o sentido. Não sobrou nada. Se você está achando que a tua beleza física é que dá identidade, que dá sentido para a tua vida, isso aí é o pior, porque a cada dia nós envelhecemos mais. E aí nós vamos olhar para o espelho e vamos falar, nossa, a coisa está ficando cada vez mais difícil. E aí a angústia se torna pior. Esses ídolos é que têm transformado muito das nossas casas. O Martinho Lutero diz que não existe qualquer possibilidade de quebrarmos qualquer um dos outros mandamentos sem antes quebrarmos este. Por trás de todo comportamento pecaminoso existe o pecado da idolatria. E por trás de todo ato de idolatria existe a falta de fé no Evangelho. É a falta de fé no Evangelho. Atrás de todo comportamento pecaminoso está a idolatria. E a idolatria, eu volto a dizer, está muito dentro do coração de muitos cristãos. De muitos cristãos. O Eugene Peterson diz assim: vivemos numa época na qual temos sido todos treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. E aí eu acho que aqui ele faz uma colocação bem bacana. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídos pela Trindade pessoal, dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades e dos meus santos sentimentos. Meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. E muitos têm construído os seus lares dentro dessa Trindade aqui, dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades e dos meus santos sentimentos. E tem enchido a casa de ídolos. E tem feito com que a casa tenha se tornado um repleto arsenal de ídolos. E querendo, muitas vezes, achando fazer o melhor para os nossos filhos, nós podemos estar dando a prata para ele construir os seus ídolos. Hipervalorizando a sua carreira profissional, hipervalorizando a sua beleza física, hipervalorizando aquilo que é fútil, que é supérfluo, hipervalorizando a sua carreira profissional, né? Parece que hoje a gente cria os nossos filhos para performance, para desempenho. A gente não cria os nossos filhos para integridade, para o caráter. Nós queremos que o nosso filho seja o mais bem-sucedido possível. E aí, às vezes, até coloca uma carga nas costas dos filhos que eles não aguentam a pressão. Crianças com 5, 6, 7, 8 anos de idade que o pai já definiu tudo para ele. Dos 5 aos 6 você vai fazer o inglês, dos 7 ao 8 você vai fazer o alemão, dos 9 você vai fazer o mandarim, e agora está surgindo uma outra língua aí que você já também precisa fazer, e a tua faculdade, eu já decidi também qual é a faculdade que você vai fazer. Você vai fazer a faculdade e tal, porque até você se formar, eu já vi que tem um guru aí do mercado corporativo que está dizendo que nesse tempo é essa profissão que vai estar bombando, e você vai ganhar muito dinheiro, e você vai ser muito rica, e você vai ser muito rico, então eu já decidi tudo para você. E aí essa criança cresce dentro dessa condição. Aí quando a gente olha aí para fora e vê
esse caos estabelecido? Porque perdeu referência. Foi falado de ética, foi falado de moral? Não. Vai lá e seja o primeiro. Vai lá e seja... E cuida com o teu amiguinho do lado, porque esse é o teu concorrente em potencial. Então, se você puder anular ele, o quanto antes, faça isso. Pais que... Eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe, e olha a colocação que ela me fez. Mas a minha filha é tão linda. Minha filha é tão linda, tão linda, tão linda, que eu tenho certeza que quando ela crescer, ela vai casar com um médico, com um engenheiro, com alguma coisa, de tão linda que ela é. Eu olhei para aquela mãe e falei, meu Deus do céu, eu conheço isso aqui por outro nome, gente. Que é isso? Aí eu fico imaginando uma criança dessa crescendo dentro desses parâmetros. Aí vai chegar numa fase adulta, né? Uma mulher sem conteúdo. Vocês estão entendendo o que essa mãe de Mica está falando para nós nessa noite? Dentro desse texto, eu e minha casa. Hipervalorizando aquilo que é inútil, desnecessário e supérfluo. A demanda é tão grande, a agenda é tão grande, né? E aí eu não tenho tempo de estar com os filhos, então aí eu troco. Ó, tá aqui o Play 4, você pode jogar, tá aqui mais 5 jogos, você fica aí na tua, que agora eu tô com a minha consciência tranquila. E aí nós se preocupamos com aquilo que é fútil, e trocamos o que é realmente necessário. E aí dessa forma, nós vamos fornecendo toda a prata para os nossos filhos, para eles ir construindo os seus ídolos no decorrer da sua vida. Por que uma mãe abençoa um filho ladrão? Por que a mãe abençoa um filho ladrão? Olha, se a gente olhar para todo esse pessoal que anda aí estampado nas revistas, nesses jornais, pode ter certeza que eles não começaram a fazer o que eles estão fazendo quando eles chegaram lá. Isso não aconteceu. Eles só estão fazendo o que estão fazendo porque eu tenho certeza que lá atrás eles já começaram a ter uma noção de como que era. Talvez já lá na pré-escola já deve ter começado, né? Uma influência, já acertando ali uma questão de nota. Ó, vamos fazer por aqui, vamos fazer por isso. E aí quando chegou aonde que eles estão, foi só uma questão de oportunidade. Só uma questão de oportunidade. Esses dias alguém fez um vídeo que estava dizendo assim, você é a favor ou contra a corrupção? Não, eu sou contra, totalmente contra. Tá, beleza, aí foi para o outro, não, também sou contra. Tá. Aí o repórter pegou e falou, desliga a câmera aí. Olha, é o seguinte, eu estou precisando terminar essa matéria e eu só estou encontrando gente que é contra a corrupção. Se eu não te der 100 pila, tá aqui, ó, R$100, você não fala para mim que você é a favor da corrupção para mim poder terminar essa matéria logo e ir embora? Você vai dar R$100? Não, eu te dou. Não, então beleza, pode me dar R$100, pode ligar a câmera que eu vou falar que eu sou a favor da corrupção. Então, você viu como é que... E uma pessoa dessa, parece que estão desviando milhões, qual que é a diferença? Só a oportunidade, que esse só teve acesso a R$100. Quando tiver acesso a 2 milhões, a 5 milhões, vai fazer igual. E isso aí é o porquê? Porque talvez lá atrás não foi tratado o que precisava ser tratado. Nós estamos hipervalorizando tantas coisas e deixando o que é necessário realmente ser para trás. Porque reaver os 13 quilos de prata é mais importante do que lidar com as questões de integridade do filho. Isso é a grande verdade. E o brasileiro, né, tem e acha bonito isso, falando que nós somos o país do jeitinho. E acha que isso é qualidade. Não, nós somos o país do jeitinho. E eu vejo que
nós temos dado jeitinho nessa questão dos nossos relacionamentos com os nossos filhos. A primeira que a gente dá é a terceirização. Aí aquilo que é da nossa responsabilidade, de cuidar da integridade, do caráter, da moral e o moral dos nossos filhos, a gente terceiriza para o colégio. Aí os professores que estão aqui vão saber entender bem isso. Né? Chegam e falam assim, olha, está aqui, ó, meu filho, forme eles. Aí terceiriza a educação para o colégio. Aí terceiriza a espiritualidade para os professores do cultinho das crianças. Ó, vocês moldam a espiritualidade dos meus filhos. E aí nós vamos terceirizando tudo. Aí quando a gente... E não que isso não seja responsabilidade, mas o essencial é exatamente o dos pais. E aí nós vamos terceirizando toda essa educação, aquilo que precisava de cuidar da formação dos nossos filhos. E aí vamos tendo uma sociedade cada vez mais caótica, cada vez mais disfuncional. Ou ainda o pior, né? Muitas vezes, criando os filhos, partindo do pressuposto de todo e qualquer problema que ele encontrar, o problema dos outros. Mas ele foi pego com 20 quilos de maconha. Mas, coitadinho, começou a se envolver com quem não podia. Aí você vê, colocaram lá 20 quilos de maconha dentro da mochila dele, e aí ele saiu andando lá e prenderam. Aí o problema sempre é do outro. Nunca assume a responsabilidade dele. E é isso a mãe do Mica está mostrando para nós. Irmãos, eu gostaria de deixar isso para vocês essa noite. Vocês como liderança dos lares de vocês, como referencial da formação dos filhos. O que vocês fizerem vai surtir esse efeito na vida deles. Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Porque eles vão olhar para vocês. E hoje, as crianças, eles não aprendem mais com o ouvido. Eles aprendem com o olho. Não adianta falar uma coisa e agir de forma completamente diferente, que eles vão entrar em parafuso. Hoje eles aprendem com os olhos. E isso é responsabilidade nossa. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes, entendo que a gente pode estar criando aí a próxima geração, ainda cada vez mais idólatra. E isso fica claro aqui no final do texto. Quando eu achei fantástico isso, porque o Mica possuía um santuário lá na casa dele. Fez um manto sacerdotal, tinha alguns ídolos da família e pôs um filho como sacerdote ainda. Que beleza a casa dele, né? Bom, eu tenho tudo aqui, tenho os ídolos aqui, tenho aí um manto sacerdotal, mas estou precisando de um sacerdote aqui. Olhou para um lado, olhou para o outro. Vem você aqui mesmo. Vai você, filho. Gente, o que ele está querendo dizer isso para nós? Que esse tipo de espiritualidade é uma espiritualidade conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. É por isso que eu e minha casa, às vezes, está totalmente desestruturada. Porque eu não tenho cuidado com a formação dos nossos filhos e ainda eu tenho uma espiritualidade privada. Eu tenho uma espiritualidade que é minha, conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Não é uma espiritualidade pautada nas Escrituras, na revelação da palavra, mas é uma espiritualidade que eu tenho ela de forma particular. Portanto, eu tenho aquilo que me agrada, aí eu pego. Aquilo que não me agrada, eu deixo de fora. É o que o Mica aqui está dizendo para nós aqui, olha. Na casa dele, ele tinha um santuário, tinha um manto sacerdotal, tinha ídolo da família, ainda colocou o filho dele como sacerdote. E quando ele coloca o filho dele como sacerdote, ele está querendo dizer o seguinte: ó, Piá, você vai falar tudo o que eu quero. E ai de você se você falar o que eu não quero. E às vezes hoje nós temos enfrentado essa mesma dificuldade. Não, eu não vou mais na igreja porque o pastor pegou muito pesado lá, ele está falando muito difícil. Então eu vou procurar uma outra que a mensagem seja muito mais leve, muito mais agradável ao meu ouvido. E atenda aquilo que eu quero. Não quero saber se é da total revelação da palavra.
E hoje eu vejo que o grande problema das famílias disfuncionais é exatamente isso, é falta de fé na palavra. Nós estamos procurando uma espiritualidade que atenda somente às nossas expectativas. Se está atendendo a minha expectativa, eu estou dentro. Se não está, eu estou fora. Só vou procurar um sacerdote particular para que ele fale o que eu quero ouvir. E aí dentro da minha casa está cheio de ídolo, eu tenho tudo lá. Está tudo certinho, está tudo bonito. E a família sofrendo cada vez mais. Sofrendo na formação do filho. Sofrendo na formação da integridade do caráter. Substituindo isso por qualquer outra coisa. E ainda tendo uma espiritualidade cada vez mais superficial. Uma espiritualidade daquela que eu tenho que realmente me agrada. É uma espiritualidade a partir das minhas preferências pessoais. Eu fico imaginando que ele tinha até aquela caixinha de promessa lá naquele altar dele. Que daí só sai coisa boa lá, né? Então, é esse tipo de religião, é esse tipo de espiritualidade. É esse tipo de espiritualidade que está aí, que essa cultura ensina e que a gente traz para dentro da nossa casa. Uma espiritualidade do meu próprio jeito, com o meu próprio sacerdote, sem qualquer relação nenhuma com nada, nem com a própria palavra. E tudo isso porque naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo. Numa tradução bem livre dizia assim, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Hoje, eu e minha casa sofrem exatamente por causa disso, porque cada um está fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, sem um parâmetro. Cada um está fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Se está dando certo, então vamos continuar dentro. Vamos continuar fazendo. Não importa o processo da forma que está sendo feito. Se está dando resultado, vamos continuar isso aí. Vamos continuar. Pragmatismo total. Esse princípio cada vez mais superficial dessa cultura, desse princípio utilitarista. Eu sou bom até que eu estou proporcionando algo. A partir do momento que eu não proporciono mais nada, até logo. E a gente tem pegado esse tipo de princípios e tem colocado na nossa prática de vida. Construindo os nossos ídolos, construindo os nossos altares. Dando prata para os nossos filhos, para que eles possam ir construindo os ídolos deles lá na frente. Porque cada um, naquela época, fazia o que achava que era certo aos seus próprios olhos. Irmãos, que o que é certo aos nossos próprios olhos, que fique entre Gênesis e Apocalipse. Isso é o que é certo aos nossos próprios olhos. Semana passada o pastor Sérgio falou sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa noite eu quero dizer para você, na minha casa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se nada me falta, eu destruo todos esses ídolos que têm tomado conta da minha vida e têm tomado conta do meu coração. Esses ídolos que quando eu estou sozinho, aquilo me fomenta comigo. Que está me conduzindo, está me norteando. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na minha casa, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Porque essa questão de família, isso é projeto dele. Ele que criou tudo isso. E mesmo ele falou, olha, mas Deus, esse negócio é difícil. Ele falou, eu sei, lógico que eu sei que é difícil. Mas eu estou te dando todas as possibilidades de você fazer com que a tua família dê certo. Mas andem dentro desses parâmetros. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por que nada faltará? Desde que Ele seja o seu pastor. E o pastor, ele vai cuidar das suas ovelhas dentro daquele parâmetro que ele deu. Falou, olha, você pode sair daqui até ali. Se você sair de lá, meu amigo, aí é com o lobo. Já não é mais comigo. Então que nos nossos lares,
Que a gente possa ter essa total convicção plena de que o Senhor é meu pastor e nele nada me falta, que Ele me preenche, que Ele me completa. E aí eu não preciso de nenhuma outra imagem, não preciso de nenhum outro ídolo, para que possa dar sentido e identidade na minha vida ou na vida dos meus filhos. Que o meu sentido de vida, que a minha identidade, que a minha forma de ser e de existir, que naquilo quando eu estou sozinho, naquilo que eu estou descansando, possa ser adoração a esse único Deus, Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Que esse Deus realmente possa preencher os meus lares. E que aquilo que precisa ser tratado, que trate. Aquilo que precisa ser destruído, destrua. Porque na minha casa o Senhor é meu pastor. E nele eu me completo, me realizo. E assim a minha família vai seguindo rumo à eternidade. Que essa seja a nossa oração. A gente aprendeu com a mãe de Mica como não fazer. Como não fazer. E que a gente possa olhar para a minha casa, para a nossa família, dentro desses princípios. Deus me preenche em tudo. Ele é meu pastor e nada me faltará. Amém?